Diz assim o texto bíblico: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas, quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se recordem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento do nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra. Esta formada de água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo e guardados para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. No versículo 8 diz: não se esqueçam disto, amados, pois para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como o ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Visto que tudo será assim desfeito, e que tipo de pessoa é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados, inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis distorcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre e para sempre. Amém. Glória a Deus. Até aqui a leitura do texto. Irmãos, o apóstolo Pedro, nesta segunda carta, ele enfatiza algo muito importante, trazendo a cada um de nós nos dias de hoje. Ele fala: irmãos, é a segunda vez que eu vou escrever para vocês e vou insistir para vocês. Então, irmãos, havia através do apóstolo Pedro uma intenção completamente permissiva, uma intenção completamente insistiva, ou seja, ele estava insistindo que esses irmãos abrissem os olhos e entendessem. E é nesta manhã, irmãos, em nome do Senhor Jesus, o que eu peço aos irmãos, que vocês abram os olhos do entendimento dos seus corações, para que vocês entendam a mensagem do Evangelho que vem do Senhor Jesus através de sua palavra para nós. O apóstolo Pedro aqui, ele insiste em dizer: irmãos, é a segunda vez que eu estou dizendo, é a segunda vez que eu estou escrevendo, eu quero lembrar vocês, e eu quero lembrar vocês que vocês, nos primeiros versículos ele diz:
diz, daquilo que vocês foram ensinados pelos apóstolos no passado, por aquilo que vocês vêm aprendendo a respeito de Jesus. E aí ele diz no versículo 2, ele diz que vocês permaneçam porque Ele é o Salvador de vocês, Jesus. E aqui o apóstolo Pedro, irmão, há uma insistência nas palavras dele dizendo, permaneçam nos ensinos de Jesus. Ei, não é o ensino do pastor, não é o ensino do apóstolo, do padre, do bispo, do diácono, é o ensino de Jesus. É o que a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse revela sobre o Cristo. É importante para nós aprendermos, é importante para nós vivermos e praticarmos. Mas nos dias de hoje é a palavra do pastor que vale mais. Nos dias de hoje os pastores são generais dentro da igreja. Nos dias de hoje os líderes religiosos são generais na nação. Nos dias de hoje os líderes religiosos querem dar pitaco em tudo. Mas a opinião deles e a palavra deles, não o que Jesus ensina. E aí eu quero que os irmãos abram os olhos do entendimento dos seus corações para entender o que importa é o que Jesus diz, irmãos. Não há importância nos pensamentos e nas cabeças pensantes do nosso país. Nós temos que filtrar tudo o que ouvimos e o que vimos na internet, nos jornais, nos tabloides de notícias. Nós temos que filtrar tudo isso, porque não é isso que rege a minha vida e a sua. Minha vida e a sua é regido pela palavra de Deus. Logo, nós temos que filtrar o que ouvimos. Nós temos que filtrar o que vemos. Nós temos que ter discernimento de ter nossa opinião baseada no que as Escrituras diz. Nós temos que ter esse discernimento porque vai passar quantos anos? Vai passar quantos meses e nós vamos ser crentes meninos? Vai passar quantos meses e quantos anos e nós vamos ser crentes meninas? De ficarmos acreditando no que qualquer coisa diz, no que qualquer coisa do canal do YouTube, no que qualquer opinião que diz, no que qualquer líder religioso disser, até mesmo eu. Tomemos cuidado, porque, irmãos, o que importa é o que a palavra de Deus nos ensina. O que importa é a interpretação que ela nos dá. Não é a interpretação que eu tiro da minha cabeça. Veja que Pedro vai falar isso. Vamos lá nos versículos... cadê? Nos versículos, aqui ó, no versículo 3, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão o que, irmãos? Escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias, o quê? Paixões. Seguindo suas próprias vontades, ou seja, eles não vão seguir a palavra, eles vão seguir suas vontades, eles vão seguir seus desejos. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, existe método, desde que, para que você seja bem-sucedido na sua vida financeira, como existe método para encher a igreja e para atrair pessoas para dentro dela. Métodos, direções que os seres humanos têm, que as pessoas têm, e acham que isso vai fazer. As pessoas só podem vir a Cristo por meio de Cristo. Não é método, não é 5 passos disso, 10 passos daquilo. Mas nos dias de hoje há essa distorção. Nos dias de hoje vem nas falas bonitas, vem na voz melosa, na voz aveludada, vem naquele cenário bonito, vem naquelas luzes espalhadas, ou então vem naquele poder de persuasão, e ali você para escutar e estarão distorcendo, e você dizendo, é palavra de Deus. Amém. Todo aquele que vem no nome do Senhor é bem-vindo em minha casa. Todo aquele que vem em nome do Senhor é bem-vindo. Hoje a gente tem que falar, não é só na minha casa, né? Todo aquele que vem em nome do Senhor é bem-vindo na tela do meu celular, na tela do meu computador. Não, irmãos. Rejeitem a falsa doutrina. Pastor, como eu aprendo a rejeitar a falsa doutrina? Lendo sua Bíblia. Lendo sua Bíblia. Tendo coragem de pegar sua Bíblia. Tendo coragem de entender o que o Senhor diz através dela. E não ser o único a entender, não, porque eu entendo disso. Não, irmãos, a Bíblia já está lá, já está revelada para nós. Você não vai ter um entendimento único. Você na última bolacha do pacote, nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Eu tenho a revelação maior que todos, eu sou o guru. Não, irmãos, já está revelada a palavra do Senhor.
E aí ele diz algo muito importante, irmãos. Eles vão dizer, esses zombadores, eles vão dizer que Jesus não vai voltar, que não vai ter julgamento, que não vai ter essa coisa. Olha o que está escrito, ó. Eles dirão, versículo 4, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde os nossos antepassados, que os nossos antepassados morreram, tudo continua desde o que, irmãos? Do princípio da criação. Para que esse negócio de que Jesus vai voltar, para que essas coisas. Igrejas já não pregam mais sobre isso. Muitos púlpitos já não têm mais a volta do Senhor. Muitos púlpitos já não pregam mais, o rei está voltando, o rei está voltando. Não pregam mais. Por quê? Porque não acreditam mais. Porque não acredita que o pecado me leva e te leva para o inferno. Aí sabe o que eles falam? O amor. Não, irmãos, o pecado vai ser punido, e não é com amor. O pecado vai ser punido com a ira de Deus. O pecado não vai ser punido com amor, ele vai ser punido com a ira de Deus. Mas há uma distorção. Não se fala mais disso. Se fala muito de prosperidade. Se fala muito do que você precisa. O que você precisa? Família transformada. Eles vão falar para a sua família ser transformada. O que você precisa? Dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Vou te ensinar a ser próspero. Vou te ensinar a vencer os problemas. Vou te ensinar a amarrar o diabo. Porque o problema é o diabo. E isso está no seu celular. Isso está na sua internet. Isso está na sua mente. Isso está nos rios. E não tem, o rei está voltando. Não há preocupação. Há uma preocupação de ser bem-sucedido aqui. Não há uma preocupação, irmãos, não há uma preocupação de ser forte espiritualmente, porque os dias são maus. As coisas estão se apertando, irmãos. Você viu o último noticiário? Um homem pega uma criança de 12 anos e leva para dentro de casa para estrupá-la. Você está entendendo? Os dias são maus. É tanta maldade, como eu me preparo diante disso? Se prepare para o dia do Senhor. Não deixe passar desapercebido, Ele voltará. Filtre o que você escuta. Irmãos, não prego nessa manhã para trazer medo ao seu coração, mas para trazer alerta à sua mente. Para trazer um alerta à sua mente. Tudo o que Jesus Cristo disse se cumprirá e está se cumprindo. Está se cumprindo. Mas eles deliberadamente esquecem do que há muito tempo, pela palavra de Deus, existe o que, irmãos? Céus, terra, e foi formado pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi o que? Submerso, o dilúvio. Pedro está falando o que aconteceu, o dilúvio. Ou seja, o mundo foi destruído daquela época. Só foi salvo quem? Noé e sua família. Então aconteceu, e vai acontecer novamente, o dia do Senhor. Aí continuamos. Pela mesma palavra, pela mesma o quê? Os céus e a terra agora o quê? Existem. Estão o que agora? Reservados para o fogo, aguardados para o dia do quê? Do juízo, da destruição dos ímpios, daqueles que não temem a Deus, daqueles que se esqueceram da verdade sagrada, daqueles que um dia estiveram entre nós e hoje não estão mais, daqueles que se distanciaram da cruz de Cristo, daqueles que rejeitam ao Senhor. Haverá, sim, o dia do juízo. Mas hoje muitos lugares pregam que o inferno não existe, que o inferno é uma criação da nossa mente, que a Bíblia ela foi mudada. Não tem só pessoas querendo mudar a Bíblia, tem pessoas que já dizem que a Bíblia ela foi mudada. É atriz, é ator, todo mundo quer dar um pitaco em alguma coisa. Eles não preferem crer, eles preferem crer do jeito deles. Todo mundo forma um Deus para si, irmãos. Todo mundo forma um Deus para si. Mas Deus é único. Deus ele não é manipulado. Deus ele não é o quê? Manipulado por nós. Não se esqueça, haverá a ira de Deus para os ímpios. Pode ser quem for, irmão, pode vir Deus do céu, fantasiado, pode e dizer que é Deus, o próprio Satanás, como Paulo diz, que pode ser um anjo do inferno, transvestido de anjo de luz. Ele disser isso, é mentira, que seja anátema. Que seja anátema. Vai haver punição para os ímpios. Por isso, irmãos, guarde o seu coração em Cristo.
Não queira se vingar. Não queira se vingar. Guarde o seu coração em Cristo. Não alimente ódio no seu coração, porque o ímpio vai sofrer a punição. Não fica guardando ódio no seu coração. Não fica falando, eu não vejo a hora de fulano quebrar a cara. Eu não vejo. Não guarda isso no seu coração. Não perca seu tempo com isso. Alimente o seu coração daquilo que agrada a Deus. Não divulgue o ódio dos seus pensamentos. Não traia a sua mente, o seu coração, pensando que Deus não os vê. Deus os vê. Então descanse no Senhor, não queira ira, não queira agir com as suas próprias mãos para buscar a sua vingança ou para buscar suas justificativas do que você acha que é certo. Entregue ao Senhor, porque o Senhor punirá os ímpios. Seja um ímpio que está no seu castelo, ou seja um ímpio que está num casebre, ou debaixo de uma ponte. Deus punirá. Descanse nele. Mantenha seu coração pronto para a vinda do Senhor. Continuamos. E ele diz no versículo 8: não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, o que, irmãos? É como o quê? E 1000 anos é como o que, irmãos? Sabe o que Pedro está ensinando? Que o tempo, quanto tempo? Eu tenho 35, eu tenho 40, eu tenho 50 anos, eu tenho 60, eu tenho 15, eu tenho 12 anos. Para Deus, isso não importa. Porque Deus não enxerga na minha linha e na sua linha do tempo. Deus, ele já vê presente, passado. Ele vê tudo. Deus é Senhor do tempo. Então, ele pode voltar hoje, como ele pode voltar daqui 30 anos. E para ele será a mesma coisa. Porque ele é Senhor de todas as coisas. Mas aí o apóstolo Pedro, ele diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. O contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém o que, irmãos? Aleluia. Não querendo que ninguém o quê? Mas que todos cheguem ao arrependimento. Arrependimento para o rico e para o pobre. Há arrependimento para aqueles que se consideram terríveis e maus. E há arrependimento para aqueles que se acham bonzinhos. Porque todos pecaram contra Deus e precisam se arrepender. Me arrepender do quê, pastor? Do nosso coração corrupto. Mas, pastor, eu não mato e não roubo ninguém. Mas você quer que alguém morra? Você quer pegar no pescoço de alguém quando sua raiva supera? Você diz, fulano podia quebrar a cara. Eu amo fulano. Mas se quebrasse a cara ia ser a melhor coisa. Olha aí a maldade do seu coração. Olha aí a maldade nossa. A gente não precisa de arrependimento? Mas eu não matei, mas eu não roubei. Mas você quer que alguém morra? Eu não matei, eu não roubei. Mas você fica feliz com a queda de alguém. Fulano perdeu. Fulano quebrou. Deu errado. Tá vendo? Eu sabia. Eu não quero dizer nada, mas mereceu, né? Deixa pra lá. Olha como nós somos. A gente fica feliz com a derrota dos outros. Morreu as pessoas que foram visitar o Titanic. Não sei para que isso, né? Mas foi visitar os destroços do Titanic. Morreu. Tinha gente na internet comemorando. Que legal! Menos ricos no mundo. Deus salva o rico e salva o pobre, irmão. Deus salva o rico e o pobre. Porque para Deus não existe essa distinção que você coloca na cabeça, que eu coloco na cabeça. Jesus, ele quis salvar o jovem rico, como ele também quis salvar Zaqueu, um corrupto. Um alcançou o arrependimento, foi perdoado. O outro voltou para casa triste. 2 ricos. E aí? Mas não, as pessoas comemorando que as pessoas morreram. Então, irmãos, olha o nosso coração. Todos nós precisamos de arrependimento. Do quê? Então esse negócio, amor, que Jesus amou. Sim, ele é amor, mas ele também é justiça, porque ele vai voltar com juízo. E nós precisamos saber disso. Glória a Deus. Nós precisamos de arrependimento. Irmãos, nós precisamos ouvir sobre o pecado, que o pecado nos destrói. Nós precisamos entender que o nosso coração, que nossa vida não é lixeira. Você precisa ouvir o Evangelho. E o verdadeiro Evangelho fala sobre o pecado. O verdadeiro Evangelho não fala de uma vida bem-sucedida nesse mundo. O verdadeiro Evangelho fala de uma vida com Cristo. Não de uma vida bem-sucedida.
Bem-sucedido, a gente vai trabalhar, vai lutar, vai cair, vai levantar, e Deus vai estar à frente, Deus vai abrir portas, ou também Ele vai fechar portas também. Ele é Deus. Ele sabe quem somos. Mas Ele quer que nós nos arrependamos. No versículo 10 diz, o dia do Senhor, porém, o que, irmãos? Virá. Ele o que, irmãos? Virá. Ele fala que o dia do Senhor vai vir com ladrão, mas veja aqui, antes, o Senhor quer que todos se arrependam. O Senhor quer primeiro o que, irmãos? Arrependimento, Ele quer transformação. Deus não é mau, Deus mau, Deus... Não, irmão, Ele é um Deus justo. Ele não voltou ainda, Ele não voltou ainda. Porque Ele está dando tempo de haver mais arrependimento. Ele está dando mais chance de pessoas se arrependerem. Ele está dando mais oportunidade das pessoas ouvirem sobre Ele, entenderem sobre Ele. Então o Senhor não veio porque talvez o nosso coração ainda está sujo. Você já parou para pensar que talvez o Senhor não veio porque ainda a gente está magoado ainda? Você já parou para pensar que o Senhor não veio porque a gente ainda corrói ciúme no nosso coração? Doentio. Já parou que talvez o Senhor não veio porque está dando misericórdia para a gente mudar os nossos pensamentos que a gente tem? Que a gente acha que a gente é o rei do mundo, que a gente acha que a gente pode tudo. É o Senhor dando para nós misericórdia. Você já parou? Já parou para pensar que o Senhor pode não ter vindo ainda porque Ele está te dando a oportunidade de você ir buscar o perdão de alguém? Ou de você ir lá e dizer, você me fez um mal, você quase me matou, mas eu te perdoo. O dia do Senhor está dando paciência. Do marido voltar o coração para com a esposa. Da esposa voltar o coração para com o marido. De haver amor de verdade. Do pai, dá tempo de ser pai de verdade. Da mãe, dá tempo de ser mãe de verdade. Arrependimento, irmãos. Há tempo para o quê? Enquanto, isso aqui, faz aí, enquanto você estiver fazendo isso aí, há tempo de arrependimento. Há tempo. O dia do Senhor, então, virá como o quê? Ladrão. Os céus desaparecerão, um grande estrondo, e os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo o que nela há, será o quê? Destruído. Porque nós sabemos que haverá novos céus e o quê? Nova terra, né? Então Pedro está dizendo, tudo isso aqui vai desaparecer, mas haverá novos céus e o quê? Haverá nova terra, haverá destruição, mas haverá novos céus e nova terra. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas, olha lá, vamos lá, visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Agora vamos lá, vamos à prática. Aí agora Pedro falou sobre tudo isso, ele falou sobre falsos profetas, ele falou sobre, agora ele vai aplicar. Então como eu ajo? Como eu vou agir? Nós já vamos encerrando. Ele diz, vivam de maneira o quê, irmãos? Santa e piedosa. E o que é viver de maneira santa? Primeiro, santa é você se separar daquilo que você sabe que desagrada a quem? Não é você fazer distinção de pessoas. Muitas das vezes você vai ter amigos e amigas que fazem o que desagrada a quem? Mas você não vai colocar sua colher no prato deles. Mas não despreze eles. Não despreze. O problema de nós quando a gente vira crente, sabe o que é? É se afastar da nossa família. Esse é o nosso problema. Eu aprendi assim, que eu virei crente, eu tenho que se afastar. Eu tenho que me afastar deles. Se eles fazem uma festa, eu não posso ir. Eu aprendi assim. Mas não, a palavra de Deus não diz assim. A palavra de Deus diz, se eu sou luz, não pode esconder eu debaixo do quê? De um alqueire, de uma cama. Tem que colocar um lugar alto para que ilumine a todos. Como sua família vai conhecer Jesus através de você, se você se esconder deles? Se eu me esconder deles. Aí a gente vira crente, alguns vão se afastar. Alguns vão o quê? Alguns vão se afastar mesmo de nós. Vão, se afastar. Mas vão ter aqueles que vão fazer questão da nossa presença. Aí o que a gente faz? A gente vai lá. Vai lá, na festa dele, na festa dela, come, bebe bastante refrigerante, enche a barriga, tem uma mesa separada para você, obrigado pela mesa. Você vai, come bastante e tal, depois deu sua hora, deu minha hora, não vai ficar mais, não, obrigado, encheu, comeu, vai embora. Entende? Porque você não vai ser um antissocial. Não gosto, não chamo porque não gosto. Não, a gente vai. A gente o quê?
Eu já falei, a pior coisa é convidar pastor para ir para a festa, né? Você chega na festa, abaixa o som, se era funk, vira louvor, quando convida pastor para ir para a festa, é assim nessas coisas. Mas irmãos, quando você está lá, é para você ser luz no meio deles. Não se afasta deles. Seja luz. Toda e qualquer oportunidade que você puder de estar com eles, esteja, porque você é luz. Você é o quê? E eles precisam ver isso que você é. Você é luz. Então, não é se separando das pessoas. E o que é viver vida piedosa? Vida piedosa, irmãos, é orar. Vida piedosa é a gente orar. Vida piedosa é a gente orar. Vida piedosa é você ler a Bíblia, irmão. Vida piedosa é você ter esse cuidado de comunhão com você. E também ter essa piedade com o próximo. Orar por pessoas. Orar pelas pessoas, orar pelos outros, ora por quem você odeia, irmão, ora por quem você, porque já odiar, deixa eu ver se eu consigo colocar a palavra, porque de odiar já é errado, né, já é pecado, mas sabe aquela pessoa que você fala assim, eu não suporto, você está errado, nós estamos errados de pensar assim, e de odiar, nós já estamos em pecado, então que a gente busque arrependimento diante do Senhor e mude, mas sabe aquela pessoa que você fala que não desce a sua garganta, ora por ela. Ora por ele, ora, nós já estamos errados, mas vamos consertar, vamos buscar arrependimento, vamos viver vida o que, irmãos? Piedosa, vida o que? Piedosa, esperando o dia de quem? De Deus, e apressando a sua, como eu apresso a vida do Senhor, cuidando da minha vida espiritual, abençoando minha família, vivendo em luz diante deles, e fazendo o que? Falando de Jesus para as outras pessoas. Eu estou apressando a volta de quem, irmãos? De quem? Esperando o dia do Senhor. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua o quê? Promessa. Esperamos o quê, irmãos? Novos céus e nova... Onde habita o quê? A justiça. A justiça habitará deliberadamente nos novos céus e nova terra. Enquanto aqui estivermos, nós vamos ver injustiças. Nós vamos ver muita injustiça acontecendo, muita. Vamos lá. Portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem o quê? Encontrados como gente em paz. Em paz. E como também imaculados para serem encontrados como irmãos? Em paz, inculpáveis. E para ser encontrado onde? Imaculados, tenham paz, e inculpáveis, sabe, seu coração não ter culpa, por isso que eu estou dizendo, vá buscar perdão, vá perdoar, não tenha culpa, nosso coração não é lixeira, nosso coração não é lixeira, continuamos, e aí diz, para nós encerrarmos, ele diz, viva de maneira santa e piedosa, esperando o dia do Senhor, naquele dia os céus se falecerão, agora no versículo 13, todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, versículo 14, portanto, amados, enquanto esperam essas coisas, empenhem-se para serem encontrados, o quê? Em paz, imaculados, incorruptíveis, tenha em mente que a paciência do nosso, o quê, irmãos? Do nosso Senhor, significa o quê para nós? Salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu, com sabedoria que Deus lhe deu, escrevendo das mesmas formas, nas mesmas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais, quem, gente? Uns ignorantes, e os instáveis estão o quê? Distorcendo também, com o quê? Com o que fazem, como fazem com as demais o quê? Escritura, para a própria destruição deles. O apóstolo Pedro ele fala algo muito importante aqui, que a paciência de Deus é a nossa salvação, então ele não voltou ainda porque nós estamos tendo a oportunidade de sermos o quê? Salvos, entenda? O pecador está tendo a oportunidade do quê? De arrependimento. Então todos têm oportunidade do quê, irmãos? De arrependimento. E essa paciência do Senhor é tempo de salvação que Ele está nos dando. E aí ele continua dizendo que isso vai dizer, nós temos que nos empenhar nisso. Então, irmãos, esse empenho é cuidar da sua vida espiritual. E aqui eu vou encerrando. Cuide da sua vida espiritual. Tenha zelo. Eu não estou com você 24 horas, mas Deus está. Leia a sua Bíblia.
Não tenha preguiça de parar para orar, não tenha preguiça de cultuar, não deixe, se você puder, venha em todos os cultos que você puder, se esforce de cuidar da sua comunhão com Deus. Da sua comunhão com quem? Com Deus. E aqui eu vou encerrando porque ele diz que haveria distorções das Escrituras. Então entenda, tome cuidado com o que você escuta. Não dê seu ouvido a tudo que está na internet. Não dê sua atenção e não dissemine tudo o que você vê, sem antes você saber se é verdade das Escrituras. Porque eles vão distorcer a Bíblia, irmãos. Tem muita gente distorcendo a Bíblia aí. Muita gente. Tem gente que distorce a Bíblia para ficar pedindo pix na internet, não tem? Não tem? Eu estou vendo aqui, estou vendo um anjo, estou vendo isso. E fica, dá-lhe pix. Distorcendo. Portanto, amados, aí ele diz, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo quê, gente? Pelo erro. E o que, irmãos? Que não tem princípios, o quê? Morais. E nem percam a sua, o quê? Firmeza. E caiam. Então não sejam seduzidos por esses falsos profetas que estão por aí. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de quem? Do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja o quê? A glória para sempre. Amém. Quem entendeu o sermão de hoje? É doído a palavra do Senhor, nos afeta, nos aflige, mas é para nossa transformação que isso acontece. Glória a Deus. Nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor.